Estamos de volta aqui com o programa Bem Assim e agora nós estamos em julho e vamos falar sobre Julho Verde, essa campanha que está aí para fazer o alerta para muita gente sobre câncer na região da cabeça e do pescoço. Para explicar para a gente muito mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a oncologista Patrícia Morim. Muito bom dia, doutora Patrícia. Oi? Vanessa Teixeira. Vanessa Cristina, gente, desculpa. Vanessa Errou aqui. Vanessa Teixeira. Errei aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Mais uma vez aqui é o Bem Assim, né? Sim, mais uma vez. Vamos começar então explicando para o pessoal de casa o que é o Julho Verde, doutora? Bem, o Julho Verde é um mês que praticamente a gente foca nos cânceres de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço é uma entidade, é uma doença que é extremamente comum na nossa sociedade, porém pouco se falado. É interessante essa campanha porque a partir da campanha, como ficou bem famoso a campanha do Outubro Rosa, também está se tornando comum outros meses de outras doenças que podem ser prevenidas. Então é bem interessante. Doutora, esses tumores na região da cabeça, na região do pescoço, eles são comuns ou eles são raros? Eles são extremamente comuns, viu? E o que acontece? Além deles ser comuns, o principal fatores de risco é o alcoolismo e o tabagismo. Por isso que eles são comuns. A gente sabe que hoje em dia o tabagismo e o alcoolismo é extremamente comum na nossa sociedade e pacientes que fumam muito e bebem muito, eles são os principais pacientes desse tipo de doença. Quais são as regiões, partes do corpo que são mais acometidas com esses tumores? O câncer de cabeça e pescoço, ele se divide em região da glote, né, que a gente chama esses seios da face, a região da glote, e essas regiões, nessa aqui, além de envolver a glote, tem a faringe, a nasofaringe, a subglote, a glote e a região abaixo da glote. Nessa região também a gente tem glândulas salivares. As glândulas salivares, a gente tem um câncer de parótida e outras glândulas que envolvem nessa região, que também são conhecidas como glândulas salivares. Doutora, a gente tem cada vez mais ouvido falar sobre o HPV. Ele tem contribuído para uma maior incidência de câncer na região da cabeça e do pescoço? Tem, bastante. O que acontece? O vírus HPV, a gente sabe que ele está envolvido com outros tipos de câncer, principalmente os cânceres de região vaginal na mulher, que é o famoso câncer de colo uterino. Sim. Porém, o que a gente percebeu? Que pacientes que faziam uso de álcool, mas não tanto, e que tinham doenças graves, e eram pacientes saudáveis, e além de serem pacientes saudáveis, são pessoas jovens, a gente via que esses pacientes também tinham esse câncer de cavidade oral, que a gente chama. Porém, foi começado a fazer uma investigação e viram que esse vírus está presente. Os principais vírus, existem vários subtipos do vírus do HPV. Os principais subtipos do HPV é o 16 e o 18. Esses, sim, são os mais malignos e esses, sim, são os que mais dão o câncer dessa região, principalmente de língua, da base de língua e da região da orofaringe como um todo. Então, a gente sabe que hoje em dia, um paciente que chega no meu consultório e vem com esse tipo de câncer, a gente sempre tem que fazer a investigação do HPV. Uma vez que tem um HPV, a gente faz a biópsia e também a gente vê pelo exame da imunohistoquímica se ele tem uma molécula P16. Essa molécula P16 também ela é positiva nos pacientes que têm HPV. Doutora Vanessa, HPV é homem e mulher, né? Exato. Ou não, porque assim, às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade de entender isso, acham que é só a mulher que pode pegar o vírus do HPV, mas não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim. Não existem, é mais comum em homem, é mais comum em mulher. É importante frisar, é até legal essa pergunta, porque assim, todo mundo pensa, HPV é transmitido sexualmente. Bem, esse não é transmitido sexualmente. Você realmente tem um vírus. Pegou como, doutor, então, o vírus? Esse vírus, ele pode ser atingido por outras coisas. Pela saliva até pode, mas por outras, por exemplo, paciente que tem uma baixa imunidade
pode ter contato com o vírus e ter desencadeado a doença. É um fator. Então, não é um vírus que, neste caso da cavidade oral, que foi via sexualmente transmissível. É importante frisar. E ele não é só comum em homem e mulher, ele é comum em ambos sexos. Porém, por o câncer de cavidade oral, de cabeça e pescoço, está mais comum em homem, porque eles geralmente bebem mais, fumam mais e formam de forma muito mais excessiva. Geralmente o homem ele tem uma maior tendência realmente a ter mais esse câncer. Era isso que eu também queria perguntar. Se tem alguma região, alguma parte do corpo dessa questão do câncer de cabeça e pescoço que acomete mais o homem e outra que acomete mais a mulher ou não? Não existe assim uma que mais acomete. Por exemplo, o de base de língua, a gente percebe que são pacientes que fumam muito, mas assim, não é fumam um pouquinho, eles fumam 3 maços por dia, assim, é muito mesmo. E bebem muito, são alcoolistas mesmo, bebem todo dia. Porém, tem pacientes que não bebem todo dia, tem pacientes que não fumam 3 carteiras por dia. Porém, esses pacientes, sim, a gente sempre tem que investigar a molécula de HPV, o vírus presente no HPV neles. Então, tem que estar investigando sempre, né, doutora? Sim, exato. E aí, essa investigação ajuda no diagnóstico precoce, ajuda no início de um tratamento mais rápido. São coisas fundamentais para essa questão do câncer da cabeça e do pescoço? Sim, são fundamentais sim, porque o que acontece? Muitas vezes, por ser uma região que é muito irrigada em vasos, tem veias importantes, como subclávia, nessa região do pescoço. É uma região muito com nervos importantes, além de nervos, vasos importantes e bem calibrosos. Dependendo da região, muitas vezes você não consegue fazer cirurgia. Eu vou até já antecipar, mas o tratamento é basicamente cirúrgico, tratamento curativo. Quando a gente fala dessa doença e a gente pensa em curar esse câncer, é igual à cirurgia, né? Muitas vezes a gente complementa com radioterapia, porém o tratamento mesmo, aquele que vai curar o doente, é a cirurgia. Porém, muitas vezes os pacientes já vêm com a doença muito avançada, então não dá para fazer cirurgia. Então, muitas vezes você só pode oferecer a rádio junto com a químio, que é o segundo tipo de tratamento mais comum, porém, muitas vezes a gente não cura o paciente, a gente controla a doença, né? Mas o controlar a doença pode ser que ele fique sem que a doença volte, fique um bom tempo, pode até se tornar curado se ele tiver uma boa resposta. Isso depende de paciente para paciente. E aí, nesses casos, doutora, ter uma boa qualidade de vida vai ajudar, né? Completamente. A gente está falando de uma doença que o álcool e o tabagismo, eles são os grandes vilões. Eu falo, até brinco com meus pacientes. Foi o álcool e o tabagismo que te deu esse presente. O presente foi o câncer. E um presente brincando, obviamente, mas foram esses vilões que levaram ao câncer. Então, é basicamente isso. Não beber excessivamente álcool. Quais são os álcools? Independente. Tudo que se torna de forma excessiva, seja todos os dias, se você beber, nem que for uma lata de cerveja ou uma taça, tipo, taça de vinho, doutora, falam que é bom. Ok, uma taça de vinho, a mais de uma taça, se tornar uma coisa constante todos os dias, aí sim é considerado um alcoolismo. Né? E é bom assim, que a gente fique bastante atento, bastante alerta, né, doutora? Para isso, que a gente vê que tem muita gente que é excessivamente, digamos, talvez você não beba de segunda a sexta, ou até mesmo de segunda a quinta, porque tem muita gente que começa a sexta e só para no domingo. Então fica bastante atento, cuida da tua saúde, né, doutora? Exato. Acho que isso aqui é primordial. Sinais e sintomas, quando que a gente começa a perceber que algo não está muito certo e que pode ser, para a gente poder ficar alerta, para poder até fazer um diagnóstico precoce? O que acontece? Eu acho que sempre quando tiver aquilo fora do comum, eu estou com uma lesão debaixo da língua, e aquela lesão não... Você e vai levando essa lesão, e vai levando, não deixa aí nas últimas... já a lesão você não consegue nem mais comer, aí você vai procurar o médico. Não, procura o médico de forma antecipada,
Estou com uma lesão na boca? Vá no médico, vá no dentista. Ah, eu não estou conseguindo engolir porque eu estou sentindo, eu estou com uma sensação estranha para engolir. Mas eu já estou há meses com isso. Vá procurar um médico. Um bom otorrino também já ajuda. Câncer de laringe, que é um câncer bem comum também nessa região, eu sempre dou o exemplo do Lula, que, né, foi o câncer do nosso ex-presidente. O Lula teve câncer de laringe, né? E o câncer de laringe, quando ele foi começar a investigação, foi pelo quadro de rouquidão. E rouquidão, e rouquidão, e rouquidão. Ele já tinha uma voz um pouco rouca, mas era uma forma, foi se tornando uma coisa um pouco mais excessiva. O Lula, nosso ex-presidente, foi procurar um médico de forma antecipada, né? E conseguiu. Hoje ele é considerado uma pessoa curada do câncer que ele teve, né? O tratamento dele foi rádio junto com químio, porém ele está curado, né? Então, assim, se você perceber que você está roncando, com uma afonia um pouco fora do normal e com uma rouquidão um pouco fora do normal, vá procurar um fonoaudiólogo, um otorrino, para investigar. Tudo que comece de forma fora do anormal, uma lesão na boca, ou uma rouquidão, ou alguma lesão que você não está acostumado, ou muitas vezes linfonodos nessa região. Nossa, eu estou com uma íngua, que são os linfonodos, sim, que não sai mais daqui. Nossa, o que deve ser? Procure um médico, faça uma biópsia, sempre o mais é melhor do que o menos, né? Com certeza. É investigar, é estar cuidando sempre da sua saúde e também, é claro, como a gente estava reforçando aqui, doutora Vanessa, principalmente manter hábitos alimentares, tentar uma vida saudável, né, doutora? Uma vida com qualidade mesmo. Hoje em dia, a gente sabe que não tem nada muito comprovado cientificamente que a alimentação, ele vai levar a outros tipos de doença, como câncer. Não existe uma alimentação que fala, esse tipo de alimentação vai levar ao câncer. Não existe, a gente não tem comprovado cientificamente. Mas a gente tem comprovado com muita precisão e artigos científicos de impacto, em revista de impacto da nossa sociedade oncológica, que falam que o álcool, o tabagismo e o estilo de vida um pouco mais saudáveis, esses sim podem, se você não tomar álcool excessivamente, se você não fumar, e ter um estilo de vida, esses são os fatores que realmente sempre são levados em todas as questões de artigo científico, de congresso, sempre essas são questões levantadas, sim. Então, não beba, não fume e tenha um estilo de vida mais saudável, sim. Exatamente, essas são as principais dicas. Doutora Vanessa Teixeira, oncologista, esteve agora aqui com a gente para falar sobre o Julho Verde, que está aí fazendo uma campanha de diagnóstico precoce para o câncer de cabeça e de pescoço. Doutora Vanessa, contatos, redes sociais, onde é que a senhora atende, o pessoal de casa que se interessou, que quer tirar outras dúvidas ou até mesmo falar sobre outro assunto, como é que eles podem entrar em contato? Eu atendo na Oncoclínica, aqui na Ponta Verde, e atendo no Hospital Vida, né? A gente, tanto na Ponta Verde, na Oncoclínica, a gente faz a quimioterapia lá e no Hospital Vida a gente está entrando agora lá e lá também tem várias imagens, a gente já consegue, o paciente já passa comigo, já consegue marcar as consultas com os outros colegas das outras especialidades e também já fazer exames de imagem, já pode fazer lá. Pela rede social, no Instagram, eu estou como doutora Vanessa Teixeira, pode me procurar lá, pode mandar direct para perguntas e dúvidas e tudo mais. Tá ótimo. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim mais uma vez. Desculpe, gente, tanta coisa na cabeça que eu acabei errando o nome dela, confundindo. Acontece. Me desculpas, mas acontece, tá? Obrigada mesmo. Um ótimo começo de semana para a senhora. Igualmente, sucesso, tá ok? Igualmente. E olha só, você que está aqui comigo, muito obrigada pela sua companhia, sério, de verdade. Começar a semana com vocês deixa a minha semana também mais feliz, tá? Amanhã, 10h30 da manhã, tem mais programa Bem Assim. Eu estou te esperando, tá? Não falta, certo? Estou contando com você. E agora a gente encerra o nosso programa, como já é de praxe, toda segunda-feira, com a mensagem do psicólogo Carlos Gonçalves. Muito obrigada mesmo pela sua companhia. Um grande beijo, maravilhoso começo de semana aí para você e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Não coloque o foco no que as pessoas esperam de você, mas no que realmente quer fazer e em suas opiniões. A necessidade de aprovação é um comportamento adquirido ao longo de anos e capaz de deteriorar a sua relação consigo mesmo. Superar essa necessidade é um caminho que precisa ser percorrido com muita perseverança e determinação. Primeiro passo: avalie os custos desse comportamento. Comece se perguntando: quais as maiores desvantagens, custos que você enfrenta com a necessidade de se sentir aprovado? Segundo passo: aprenda que desaprovação não é o mesmo que rejeição. Só porque alguém não concordou com você, não significa que ela não está te rejeitando. As diferenças existem, aceite-as. Terceiro passo: aceite essas diferenças. Não somos iguais a ninguém. Podemos ser parceiros com outras pessoas, mas não há ninguém no mundo literalmente igual a você, na genética e a história de vida. A necessidade de aprovação te afasta de quem você é de verdade. Tenha firmeza nas suas opiniões e, como qualquer outra pessoa, você também pode errar. Quarto e último passo: fortaleça a sua autoestima. É um dos elementos essenciais, pois através do autoconhecimento você passa a se conhecer melhor, trabalhando suas dificuldades e ampliando suas potencialidades e qualidades pessoais.